Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus. E damos início a mais um estudo da nossa quinta-feira, do livro Pão Nosso. Hoje nós vamos adentrar o item 9. O estudo vai ser guiado por mim, mas com a participação de todos. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos para fazermos a nossa prece de abertura. Vamos então levar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os mentores e protetores de nossa casa, pedindo permissão para iniciarmos mais essa tarefa de estudo, pedindo a ajuda dos nossos mentores, abrindo nossas mentes, nos intuindo nas melhores palavras, nos intuindo as melhores reflexões que vão trazer a todos aqui e a todos aqueles que vão ouvir depois na internet a melhor reflexão, aquela que vai fazer com que a gente haja no nosso dia a dia, em todos os nossos compromissos, da melhor maneira possível, evoluindo e fazendo assim esse trajeto encarnatório com mais proveito e poupando a nós e aos outros à nossa volta de dores e sofrimento. Que assim seja e graças a Deus. Bem, hoje nosso estudo tem como título Homens de Fé. Deixa eu abrir minha colinha aqui. Homens de fé, né? A fé, ela é diferente de crer, pois em Deus até o demônio crê, já diz o ditado, né? Nós sabemos que o espiritismo não acredita em demônio como a maioria das religiões pensam, né? Mas existe esse ditado que diz que em Deus até o demônio crê, porque mesmo para quem acredita nessa figura que seria o opositor do bem, ele acredita em Deus, ele sabe que Deus existe e dizem até, né, aqueles que das religiões evangélicas que se tem alguém que conhece a Bíblia de cabo a rabo é o demônio, justo para conseguir enganar, né? E a gente, apesar de não acreditar no demônio como uma criatura criada por Deus e sendo a personificação do mal, mas nós acreditamos nos espíritos que se dedicam ao mal, né? Que ainda na ignorância acreditam que o mal, que a vingança é o caminho correto. E eles também são extremamente estudiosos da Bíblia, muitas vezes, com o intuito também de enganar, também de fazer mau proveito. Né? Então, fé não é simplesmente crer, né? Fé é muito mais do que crer. Viver uma vida coerente com tudo aquilo que a gente prega e acredita. Então, vamos ao texto que Emmanuel selecionou do Evangelho para que iniciemos as nossas reflexões da noite de hoje. O texto está em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Né? Só para dar um contexto, esse texto é retirado ali do finalzinho do Sermão da Montanha, que está em Mateus, exatamente nos capítulos 5, 6 e 7, e bem no finalzinho está esse trecho. E diferente de outras parábolas, né, porque esse trecho é daquela parábola dos fundamentos ou das duas bases, né, que fala da construção na rocha e na areia. Né? E diferente das outras parábolas, onde Jesus se dirigia aos discípulos, essa Jesus pronunciou uma grande multidão. Né? E por que isso? Porque o Sermão do Monte é como uma grande síntese. Foi ali uma grande síntese que Jesus aproveitou para fazer de todos os seus ensinamentos, de toda a sua mensagem. E ele aproveitou para colocar essa mensagem no final, como sendo exatamente uma parábola que indica que tudo aquilo que ele falou, todo o sermão, né, tudo que estava ali sintetizado, só tem um único propósito: se for edificado em bases sólidas, né? Se não ficar só nas palavras e se realmente aquilo se tornar a prática real nos nossos corações. Né? Então, nenhum conhecimento tem utilidade se não for para a nossa renovação moral. Então, vamos entender, lendo, né, a passagem que Emmanuel nos destacou nessa parábola.
todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então, você vê como Jesus é, né, nessa frase, Emmanuel pega dessa parábola só essa frase, não pega a parábola inteira, porque ele quer exatamente reforçar essa questão da prática, né? De que as palavras só vão valer de alguma coisa se elas forem praticadas. Aí sim ele faz essa analogia com aquele que constrói sobre a rocha. E o que é construir sobre a rocha, né? Antigamente não havia a tecnologia que tem hoje de construção, né? Hoje a gente constrói às vezes até na lama e a coisa funciona porque a engenharia, através das máquinas, conseguem cavar ali tão profundo para que os alicerces cheguem até a rocha, para que o alicerce no fim fique preso realmente ao solo firme, porque é o que vai segurar, é o que vai permitir que a construção não desabe, né? E essa analogia que Jesus faz nessa frase é exatamente essa, de que a nossa rocha vai ser a prática. A prática é que vai fazer com que as nossas, né, escavadeiras cheguem até a rocha para realmente colocarmos os alicerces das nossas obras num solo firme e não na areia, que seria o solo que facilmente pode ser chacoalhado, né, por qualquer intempérie da natureza e rapidamente levar tudo que está sobre ele. Bem, a obra de Leon Denis, eu trouxe o exemplo também da obra Depois da Morte de Leon Denis, que é uma obra dividida em 5 partes e que, da mesma forma que Jesus fez no Sermão da Montanha, nas primeiras 4 partes, Leon Denis ele se dedica à parte filosófica, experimental e científica da ciência espírita. E na última parte, ele dá o título de Caminho Reto, tratando exatamente da parte moral que é tão necessária. E fazendo como Jesus, mostrando que sim, é muito importante que a gente entenda a parte filosófica, científica, toda essa questão prática da ciência espírita e da filosofia espírita. Mas se você adquirir todo esse conhecimento e não usar para o fim moral, para mantermos no caminho reto, para nos ajudar nesse caminho reto, de nada vai servir, né? E também, por fim, eu trouxe mais um exemplo de Paulo aos Efésios. Ele fala também: pois outra hora éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz. Não basta receber a luz, é preciso ser coerente e andar no caminho da luz, né? Para que nós reflitamos essa luz de Deus, é preciso que estejamos em prática, porque senão, porque a luz sempre vem. Deus não deixa de derramar luz sobre toda a humanidade 24 horas sem cessar. Só que poucos refletem essa luz, porque poucos estão realmente andando na luz como filhos da luz e automaticamente essa luz ela não se perde porque Deus é infinito, né? Então vai estar sempre as suas bênçãos estarão sempre aqui aguardando o nosso momento. Mas enquanto não estivermos caminhando na luz, essa luz não se refletirá sobre nós. Então abro agora para vocês fazerem os comentários aí sobre esse trecho do Evangelho escolhido por Emmanuel, se alguém quiser comentar. Não? Podemos seguir em frente? Então, deixa eu dar só um pitacozinho aí, rapidinho. Pode falar. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, eu estou lembrando aqui do verdadeiro homem de bem. Então, o homem de bem, obviamente, ele já... Não sei se cabe o que eu vou comentar. Já traz algumas vivências de vidas passadas. E no momento, até como você acabou de citar, Paulo, nós passamos por certas tribulações, dificuldades, não é? E essa dificuldade podemos atribuir o nome como uma dor. E, e o homem de bem, ele, quando se depara-se com
uma informação espiritualizada, ele tem no momento as palavras adequadas, né? Tem um salte, ou tem um despertar, né? E a criatura aí começa a buscar, né? O Cristo e entender o que está aqui, está escrito aqui, né? Então, o mestre disse: aquele que escuta a minha palavra, né? Escuta a minha palavra e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente. Então, diante do cenário esse que nós estamos vivendo, principalmente agora, nesse momento, é a muita dificuldade campeia. E o homem prudente está sempre procurando, sempre por falta de palavras, né? Mas procura adequar-se ao que está pautado no Evangelho, que é a vigilância. E a criatura que tem fé, ela, com pureza demais, com pureza mesmo de coração mesmo, tá? Ela, no momento quando ela equivoca-se diante das circunstâncias do dia a dia, ou não, como queiram, né? Esse indivíduo, eu errei, porque algo lhe acomete. O, até mais embaixo, se eu não me engano, o 4, o homem de verdadeiro homem de bem, o 4 está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. Né? O bom espírito, sobretudo, bem compreendido e bem sentido, levará resultados acima. Ou seja, ele toca ao nós, né, que procuramos, né, caminhar na pauta essa apresentada, o verdadeiro homem de bem. Para finalizar aqui, então, essa criatura ela vai edificar, né, a sua casa na rocha. E as tribulações, os momentos difíceis, simbolismo, né? Até não, ele estará sempre vigilante, atento quanto às influências externas. E, para finalizar, no Evangelho, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só, eu esqueci de Sócrates. É o resumo, eu acho que é o resumo teórico de Sócrates. Então, eu acho que é isso. É só para não falar autoridade da doutrina, eu acho que é no item número 5, Sócrates Platão, precursor da ideia cristã, porque acho que é o item 5, que ele fala do daimon. Eu acho que é isso mesmo. É o item 5 e o item 6. Eles mencionam, porque a interpretação, na época, eram os espíritos que davam o nome de gênio aos benfeitores, né, da humanidade. E hoje, com toda essa turbulência, o pessoal atribui o demônio, que, na verdade, uma criatura que, digamos, participa de reuniões espiritualistas, enfim, geral, estou classificando todos nós, e, ainda não chegou aqui, como me refiro, ele só usa o intelecto. A nossa irmã que não está aí hoje, que é o nome dela, ela comentou isso em uma das reuniões passadas. A gente puxa mais aqui, ó, o intelecto, e fica faltando o outro lado. E nós, às vezes, estamos com o burro na água. Quando chegamos do outro lado da vida, só tem isso aqui, tem aquele grupo, né, que sintoniza-se, arrastar o indivíduo, e esse vai passar a fazer poucas e boas do outro lado da vida. Bem, é também a minha contribuição. Devolvo aí a nossa falação. Curioso. Bem, então, dando continuidade ao nosso texto, então Emmanuel começa.
Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. Então, né, fica bem claro nesse texto que só realmente alçou essa posição verdadeiramente na espiritualidade de grandes panteões da fé, aqueles que verdadeiramente não só pregavam, mas também viviam na prática esse cristianismo. Né? Então, tivemos aí o apóstolo Paulo, o Estevão, Santo Agostinho, Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, São Bernardo, Santo Antônio de Pádua, Antônio Vieira, tantos irmãos assim famosíssimos da igreja e que eram conhecidos exatamente pela eloquência, né, pela facilidade das palavras, de serem muito bons oradores, de terem a capacidade de se expressar e passar os conhecimentos de uma forma sublime. Mas isso foi muito importante para a tarefa que eles desempenharam. Mas acredite, só foram reconhecidos na vida espiritual também como sendo esses grandes homens porque vivenciaram aquilo que falaram, né? Porque apesar de grande eloquência, não podemos nos desviar da prática luminosa para realmente que as nossas palavras possam chegar ao alto e termos assim realmente essa, como ele coloca ali no texto, como o Emmanuel coloca, estarmos na galeria dos tipos veneráveis da fé. Para isso é preciso muito mais do que a eloquência, é preciso viver na prática tudo aquilo que se prega, né? E hoje temos muitos de palavras muito bem articuladas. Muito comum, né? Você prega aí, você busca na internet por palestras, seja espíritas, seja de qualquer outra matriz religiosa. O que mais tem são pessoas de palavras extremamente articuladas, pessoas que falam muito bem, mas que, às vezes, uma simples pesquisa no Google, você talvez já veja que aquela pessoa não vive uma vida tão ilibada, né? E isso é um sinal de preocupação. Então, é preciso que as palavras estejam coerentes com as ações. Paulo, né? Paulo de Tarso, logo no início da sua tarefa, quando se converteu em Damasco, ele fica ansioso, ele fica tão alegre, tão assim embevecido pelas verdades que se abrem aos seus olhos, que ele corre para a sinagoga de Damasco para trazer aquela revelação, acreditando que todos ali iriam enxergar da mesma forma que ele enxergou. E ele se decepciona ao perceber que ninguém lhe dá muita atenção, acham que ele enlouqueceu, viram as costas e aquilo lhe deixa extremamente chateado, né? Por que não estão vendo o que eu vejo? E aí, quando ele retorna, Ananias, que era já muito mais experiente na divulgação do cristianismo, ele dá o conselho a Paulo, né? O mestre lhe deu a tarefa do semeador. E aí ele questiona a Paulo: o que o semeador deve fazer primeiro? E ele mesmo responde: ajunta as sementes no mealheiro particular. E o que significa ajuntar as sementes no mealheiro particular? E precisamos primeiro adquirir os ensinamentos na vivência, para só depois termos o que partilhar. Outra frase de Ananias: o homem justo e reto estará sempre preparado para falar do reino de Deus, pois sua vida já reflete esse reino. Então, olha a importância da vivência mais uma vez. É preciso que a gente tenha experiência de vida, porque senão as palavras ficam vazias. As palavras não têm nenhuma substância se você na prática não coloca no seu dia a dia o que você está aprendendo. Porque só assim a gente consegue realmente enxergar a dor do próximo, vivenciando, passando pelas situações, mostrando que é possível fazer diferente, mas na prática, né? E não só na teoria.
porque só assim nós vamos conseguir conquistar os corações. Palavras sem vivência ficam vazias, não atingem o objetivo. Como o Ananias falou para Paulo, a semente, como é que você vai semear uma bolsa vazia de sementes, se você não primeiro recolheu as sementes para conseguir semear? Você vai semear nada, né? Você vai cavar o buraco e não vai botar nada dentro, nada vai crescer. Bem, era isso que eu tinha para falar desse parágrafo. Abro aos amigos novamente. Bem, se ninguém for, eu vou arriscar. Você buscou Paulo, né? Eu vou buscar o Jacó, lá no livro Voltei. No capítulo 17, acho que é 17, não, 18, 17 ou 18, não sei se eu te marquei. Porque ele foi um dirigente da FEB. Acreditamos também que ele deve ter feito bastante preleções lá na FEB e participou das reuniões de desobsessão. E na reunião de desobsessão, ele tinha um senhorzinho que ia muito lá, tinha o hábito da bebida. E as entidades desencarnadas, né, que ele dialogava, ele era um dialogador assim muito, né, austero e não pautava o que o Emmanuel está citando para a gente, né? Todo aquele que Jesus disse, né? Escutou a minha palavra, né? As pratica. Só que ele as praticou de uma forma tanto quanto equivocada. Ele era muito duro. E a vida dele cotidiana, porque os espíritos chamam a atenção dele, né? Os próprios espíritos, que à medida em que os espíritos comentavam determinada situação, ele balançava, ele ficava um pouco assim atordoado. Ele já do outro lado da vida. Você já deve ter lido o livro, eu acredito, né? Se não leu, mas pega lá, procura o livro, leia, que é para nós um exemplo de vida. Como nós devemos pautar a nossa vida aí no dia a dia. A gente que vai à casa espírita, tá? Participamos, ouvimos, nós achamos, ou mesmo se falamos, o nosso entendimento lá atrás era que era para o outro, que estamos pregando para o outro, não para nós, mas na verdade nós estamos pregando para nós. Nós estamos conversando e falando para nós. É o que a gente tem que executar no dia a dia. Tem uma. Vou até fugir um pouquinho, descolar aqui do que a gente está comentando. Tem uma passagem do Evangelho, que também está no Livro dos Espíritos. Eu não sei se é a pergunta 897, uma coisa mais ou menos por aí. É por aí, se não for 897, 894, 95, 96 ou 97. Por exemplo, está no Evangelho, Jesus diz: esforçai-vos, né? Esforçai-vos pela melhor. Então, vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Então, nós estamos aqui, hoje a gente tem o trabalho. Eu tenho aí o Vitor, por exemplo, o Vitor que é o coordenador, tá? Então, vamos lá. O Vitor tem uma filha que vai formar, está com 23 ou 25 anos, ou em direito, ou bacharelando-se, ou em medicina. Mas o Vitor sabe que ele, puxa vida, logo esse horário, eu tenho um compromisso no centro espírita hoje, eu não posso faltar. O coração do Vitor e o pensamento dele está lá. Olha como nós não entendemos. Nós achamos que nós nos esforçarmos é deixarmos a família. Mas não é isso que Jesus quer da gente. O esforço nosso, esforçai-vos. Vá ao exemplo, tá? Cumpramos as nossas obrigações de ordem familiares, mas o nosso pensamento não pode estar descolado da tarefa que nos é de direito de fato. Porque a própria espiritualidade sabe. E o homem de bem, consciente da sua responsabilidade, vai pegar o telefone, que hoje a gente tem, que é o celular, ou outro, fazer contato, substitua, porque, ou já deixar pautado em uma programação, porque isso ou qualquer outro evento
é avisado antes. Então, a gente tecemos esse comentário embasado no que está, né, aqui aludido. Vou só finalizar aqui. No final, eu achei muito interessante, no apontamento salutar. Só o último parágrafo. Diz assim, ó, foi o Bittencourt Sampaio, se eu não me engano, quem deu algumas dicas que é para nós, tá? Jacó, foi um porta-voz. Diz assim, ó, o conselho refrigerou minha alma, ou seja, deixou ele mais tranquilo, estava muito ansioso, foi o estudo da semana passada, né? Então, pela primeira vez, compreendi que assim como chega um momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também um minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Então, ele está aqui apontando para a gente as questões da reforma íntima e da responsabilidade que nós temos em detrimento ao cumprimento das nossas obrigações. Né? Não é só no centro espírita, profissional, entre outros, no geral. Eu agradeço aí, espero que tenha aí contribuído também. Perfeito, é isso mesmo. Excelente colocação. Vamos então, vamos em frente. Então, continua, Emmanuel. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho e aplicação no esforço diário. E aí eu trouxe mais uma frasezinha de Paulo de Tarso. Logo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, o que que isso significa? Que essa fé depurada, onde a vivência reflete na maior pureza possível as palavras, é só assim podendo nos tornar verdadeiros discípulos do Cristo. Por muito tempo, nós, né, em sociedade, achamos que ter fé está ligado a questões exteriores, como usar vestimentas, levar a Bíblia debaixo do braço, andar com uma camisa religiosa, com uma imagem, e dentre outras, né? Sempre fazendo essa exposição da nossa religiosidade, como se isso fosse o mais importante. Mas dessa forma, a única coisa que a gente consegue é se assemelhar aos fariseus, que estavam muito mais preocupados em fazer uma propaganda da sua própria religiosidade do que da religião em si, né? Uma preocupação maior de se mostrar religioso do que de propagar a religião. Na maioria das vezes, esse anseio que a gente sente de converter os outros demonstra, na verdade, uma grande fragilidade de nossa fé. Aquele que realmente está compromissado com a construção da sua fé não está preocupado em converter os outros, e sim a si mesmo, de se transformar, se converter de verdade, porque muitas vezes nós já estamos convencidos, mas ainda não convertidos, porque a gente já acredita, a gente entende, a gente racionalmente percebe que aquilo faz sentido e que é o correto, mas ainda não conseguimos nos mudar, colocar na prática da nossa vida e do nosso dia a dia aqueles ensinamentos. Então, muito mais importante do que essa preocupação, às vezes a gente fica. Eu já teve um tempo atrás que eu pensava isso. Eu ficava, gente, mas o Espiritismo, com tanta razão, com tantas, né, traz tanta racionalidade, como é que as pessoas não enxergam o que eu estou enxergando, né? Assim como Paulo lá em Damasco, eu me sentia assim também, eu ficava, mas por que que, né, a gente passa aqui em frente a certas denominações religiosas que a gente sabe que são, nossa, liderados por enganadores, por pilantras, e o negócio tem gente saindo pelo ladrão.
e aquilo me incomodava. Só que hoje eu já olho com outros olhos, eu vejo, gente, ainda bem que o espiritismo ainda não é a maioria, porque a humanidade, em sua maioria, não está preparada para realmente viver esse evangelho do Cristo na prática. E certamente, se o espiritismo se tornasse hoje, na nossa evolução moral que o planeta ainda se encontra, na maioria, se a maioria escolhesse, certamente o espiritismo seria corrompido, assim como acontece com essas religiões. Porque os homens, através do poder, através da ganância que ser a maioria te dá, eles certamente, nós, né, estou me incluindo como humanidade, nós certamente corromperíamos o espiritismo. Então, que bom que o espiritismo é a minoria, porque ele mostra exatamente que é algo que realmente precisa crescer, mas crescer com verdadeira, né? Crescer com prática, crescer com amor e não só crescer por crescer, nessa ânsia de converter, como se isso fosse alguma espécie de disputa, que na verdade nos demonstra pouca fé. Porque se temos fé, acreditamos que Deus está no comando e que por mais que as coisas pareçam erradas, elas estão seguindo o seu termo no tempo certo e na hora certa. Isso é prova de fé. E justamente por essa falta de coerência entre a ação e o verbo é que muitas vezes as religiões caem em descrédito. Então, o cuidado que temos nós, como espíritas, de cuidar das nossas ações. Porque que tipo de propagadores da doutrina espírita estamos sendo? Né? Através das nossas ações, através do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no supermercado, na fila do banco. Bem que hoje em dia ninguém mais vai a banco, né? Mas ainda tem fila, né? Tem fila ainda de repartições públicas que a gente ainda precisa ir, na fila do mercado. A gente tem que demonstrar essa paciência, esse carinho, essa resignação, esse, essa, todas essas qualidades apregoadas pelo Cristo na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, com os nossos parentes, como o irmão Jorge muito bem lembrou, que, né, não entender ser um bom religioso com fanatismo religioso, abandonando os nossos compromissos pessoais, das pessoas que nos amam em prol da religião, não é isso. Né? Como ele explicou muito bem, ser um bom religioso é ser responsável, é ser comprometido com as coisas, e automaticamente, se existe um outro compromisso, mas ali importante, você tem sempre alguém para te substituir, as coisas são planejadas com antecedência, porque é assim que funciona com quem está comprometido a uma tarefa. Então, que a gente possa guiar esses no dia a dia, nas nossas ações, fortalecendo essa nossa. Abro novamente. Eu não vi quem levantou a mão aí. Eu estava olhando minha cola. Foi a Ana Cláudia. Pode falar, Ana Cláudia. Oi. Não, eu quero mostrar assim, um exemplo, né? Quando eu trabalhava num outro local, e aí uma colega minha se converteu, né? Ainda indiferente de qual religião que ela tenha se convertido. E aí, numa conversa com a gente, ela, no momento, ela falou assim, eu não sei, na sua congregação, qual é o Deus que você serve. Eu olhei aquilo assim, né? Estranhei, né? Porque Deus, ele é único, ele não existe outro Deus, indiferente de religião, né? E assim, eu tive na minha vida, eu tive um exemplo muito grande. A minha avó, ela não frequentava nenhuma religião, mas ela era uma mulher de fé tão grande que eu falava, vó, reza por mim, porque Deus ouve você melhor do que a mim. Porque assim, fé não está ligada à religião, nem a status, nem esses dogmas, né, todo que existe em cada religião, em cada religião, né, na católica, na evangélica, na umbandista, os dogmas são nossos, são nós que criamos, né? Que a fé, ela é de dentro, né? É uma fé que não se transforma por causa da religião, né? Por causa da doutrina em si. E assim, eu tive uma presença muito grande disso na minha vida, que foi minha avó, e me mostrou essa fé infinita,
E, assim, eu gostaria muito de seguir esse exemplo. Estou tentando aí, mas, assim, é a gente saber que a gente pode melhorar a cada dia, né? Agindo da forma correta com Cristo, andando correto, né? Andando nos passos do Senhor. É isso. O João vai falar, João? Está balançando a cabeça? Não, não. Deixa eu só também dar o- os apóstolos, né? No livro Boa Nova, lá tem várias informes, vários enfoques, né? dos discípulos que questionavam, faziam perguntas a Jesus, Jesus os orientava. É o que o Emmanuel coloca aqui. Ó. É interessante verificar que o mestre já está entre todos os discípulos, né? Aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Bem, foram bem poucos. Vocês sabem quais foram aqueles. Eu não vou nem usar aquele, que é um pronome, identificando o sexo, né? Masculino. Mas, na verdade, foi só duas mulheres, a Maria de Madalena e depois a Joana de Cusa. E a Maria ainda não estava muito bem, né, assim, centrada, porque ela estava muito focada em a família, não é? E os próprios irmãos de Jesus achavam que ele estava doido, porque todo mundo achava que ele era doido, ele é maluco, só vive, né? Enfim. E quantas vezes o Pedro tibiou? O Tiago, os filhos né? Os dois irmãos também titubearam, a própria mãe, eu sei que é o filho de Zebedeu, se eu não me engano, né? Senhor, quando o Senhor, olha a cabeça, olha o interesse pessoal, que um senta à direita, outro senta à esquerda. Jesus respondeu, bem, sentar à direita ou à esquerda não depende de mim, mas mas o cálice, óbvio, o cálice é a justiça da reencarnação, que eles iriam beber, iriam passar por essas situações. Jesus sabiamente fez essa alusão. Então, nós hoje que estamos nos candidatando a discípulos, porque apóstolo é difícil pra caramba, o pessoal nomeia aí apóstolo tal disso, apóstolo tal daquilo, pelo amor de Deus, né? Foi o que você acabou de citar aí. Nós primeiro parágrafo lá em cima, os pregadores, não é isso mesmo? Os grandes pregadores do Evangelho, porque eles são bons mesmo para pregar, arrastam multidões mesmo, tem um carisma, né? Um magnetismo excelente, beleza, sem questionar isso. Mas e faltando? Foi o que a nossa irmã acabou de comentar, porque isso não tem desenvolvimento, esse aqui ó, já é passado. Então, como o Kardec foi sábio, ele colocou lá no Evangelho, lá na frente, né? Fé só o é aquele que ou enfrenta ou encara com a razão, né? Em todas as épocas da humanidade. Usando o quê? Isso e usando isso. Por quê? Se a gente for o significado dela, e se for falar dos seus predicados, são N situações, são inúmeras. Então, classifiquemos como a humildade e a caridade, não é? E a esperança e a filha. Então, nós temos que estar esperançosos sempre. Esperançosos sempre. E foi assim depois de Jesus foi crucificado, né? Que os apóstolos passaram a refletir, a pensar, né? Melhor quanto às questões em si. Ponto. Obrigado. Perfeito, né? Essa frase de Kardec sintetiza bem esse estudo também, né? Fé só o é quando realmente ela pode suportar a todos os questionamentos da razão e do tempo. Essa é a fé que o Espiritismo veio exatamente nos trazer. Então, dando continuidade, então, Emmanuel continua. Reconforta-nos assinalar
que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. É o nosso destino, né? O destino de toda a humanidade, mesmo aquele que se encontra na mais absoluta descrença, na mais absoluta ignorância, ele vai ser guiado no caminho da luz pela lei de progresso. O caminho verdadeiro da fé vem de dentro para fora, como na semente. Só pode se abrir, se mostrar de forma exterior depois que vinga, depois que cresce. No livro Vinha de Luz, Emmanuel compara a fé com a árvore viva da fé, aquela que não cresce miraculosamente no coração, sim com um trabalho de grande esforço na edificação. Abro de novo a vocês, se alguém quiser comentar. Podemos seguir? Então vamos em frente. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o sublime valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Né? Então, Deus valoriza aqueles que buscam o equilíbrio, aqueles que trabalham para edificar o bem, mas que não violentam, não impõem, não desmerecem os outros caminhos e expressões religiosas. Emmanuel comenta a frase do reino de Deus se encontrar dentro de vós, e que muitas vezes é interpretado como o reino de Deus se encontra no meio de nós. Também existe essa tradução. E Emmanuel diz que o reino de Deus está no meio. Exatamente, ele está longe dos extremos. Nem a tirania e nem a covardia diante das tarefas que exigem coragem. A importância que nossa fé perpasse a vida toda, não ficando apenas restrita aos ambientes religiosos, mas em nossa casa, no nosso trabalho, toda parte, né? Como a gente já comentou anteriormente. A importância de estarmos sempre refletindo em que base estamos construindo as nossas obras nessa encarnação. Quais são as perguntas que a gente pode se fazer? Essa atitude que eu vou tomar, quais são as intenções que me movem, em que sentimentos estou construindo. Se percebermos que não há uma concordância entre o Evangelho e as nossas respostas para todas essas questões, é melhor parar e refazer o roteiro. Porque não importa o quão grande é a obra que estamos construindo, se não for construída nessa firmeza do Evangelho, na rocha do Evangelho, vai desmoronar, cedo ou tarde. E Jesus, tem mais uma frasezinha de Jesus. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. O que significa isso? Que toda obra, por maior que seja, né, vimos aí, é só estudar um pouquinho de história, civilizações inteiras que foram aí dizimadas, que foram esquecidas e que talvez o tempo só não apagou de vez porque alguém começou a escrever no livro, né? E aí aquilo ficou registrado, senão provavelmente já estaria até esquecido. Por quê? Porque não havia bases no Evangelho. Em algum momento tudo se desmoronou porque foi ficando grande, foi ficando grande, foi ficando grande, porém sem o amor, sem a compaixão, em algum momento aquilo se desata e desmorona, porque só o amor constrói obras eternas, obras que não existe nada, nem mesmo as catástrofes, nada consegue destruir o que é plantado e construído com amor, porque fica o ensinamento, fica o espiritual. Então todo o planeta Terra pode simplesmente sumir do mapa, mas as obras de amor que espiritualmente foram construídas serão transportadas e serão a nossa herança para onde quer que o nosso espírito imortal for transportado no universo. Abro novamente para vocês. Se ninguém for falar, então vamos nós. Aqui nesse último parágrafo, ele coloca em todos os serviços, está no último parágrafo, não é isso? Em todos os serviços?
Está no penúltimo, todavia. Todavia, né? Não, então, eu vou voltar lá em cima. Todavia, cabe nos salientar, eu tinha pensado no de baixo, né? Em todos os tempos, o sabido valor dos homens moderados. Eu vou só então, me apegar à letra aqui, né? O subido valor. Os homens moderados, obviamente, eles tendo conhecimento, digamos, mesmo que eles estejam em tarefas, digamos, é, em órgãos públicos, seja mesmo no próprio judiciário, o, o valor, o homem moderado, ele reflete. Ele não toma atitudes drásticas, nem partido A, partido B, ele reflete e raciocina. Se bem que os tempos estão muito mudados. Tem que convergir um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, sem entrar nos caracteres, mas mantendo uma centralidade, ou seja, um caminho de meio, para que não, não se fira a suscetibilidade, ele também não se fira e não saia maculado diante do cenário, mas aquele que raciocina e pensa. É isso que eu estou entendendo, tá? Porque ele continua esse homem moderado aí, ó, com os ensinos e avisos da boa nova. A boa nova é o evangelho do Senhor, né? Lembrando a avó da Ana Cláudia, era uma senhora, acreditamos, como ela comentou, faltada dentro do equilíbrio. Experiência, cabeça branca, reflete. Agora, quando nós estamos mais maduro, cheio de flores, ainda não damos o fruto, que é esse fruto do Evangelho, como eu estou pautando, né, no, 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 no estudante, que somos nós, nos preparando para ser discípulo um dia, né, quando nós não sabemos, discípulo. Né, porque apóstolo está lá para frente ainda bota aí um montão de vidas pela frente aí, porque a gente não tem. Nós estamos 10 mil anos na roda de Sansara, há 10 mil anos repetindo os mesmos equívocos. É por isso que eu estou citando isso, então como nós estamos nos preparando para tal, né, é imperioso que a gente faça sempre as devidas reflexões, pautadas no dia a dia. Enfim, estou sendo repetitivo, sim, mas por que o Evangelho, muitas pessoas às vezes pontuam, você está sendo repetitivo. Mas o Evangelho não é sistemático? A doutrina espírita não é um estudo sistemático? Porque se nós não repetirmos, não haverá eco ou ressonância, porque é a força do exemplo que Jesus conseguiu arrebanhar todo esse povo. É a força do exemplo, não é falar muito. Como eu disse, carisma todos nós temos, mas a força do exemplo. É isso que nos falta. É o que falta muito de nós. Falamos, 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 saímos ali do Emanuel, abriu o portão, botou o pé na coisa do longo. Ei, você aí, por favor, me dá uma ajuda. Não, eu estou com pressa, eu tenho que resolver o problema. Botou tudo por terra. O que conversamos legal, enfim, por aí mais ou menos. Boca de arame. Perfeito. Você não está sendo repetitivo, você está sendo didático. Se os espíritos perdiam a paciência com Kardec, né, quando você vê as respostas lá, justo porque ele repetia a mesma pergunta com outras palavras. Isso é didática. Pra gente, a gente aprende pela repetição. Ele deixava passar, né? Você está falando, uma, duas perguntas, na terceira ele. Na terceira, os espíritos davam um safanão. Né? Mas de novo? Já não falei isso? Mas é assim mesmo. Kardec sabia da importância da repetição para o nosso aprendizado. Então, continua no último parágrafo, Emmanuel. Em todos os serviços e cursos da palavra, é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio.
a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Né? Então, já dizia o velho ditado, eu procurei na internet, está dizendo que o provérbio é árabe, mas eu não sei afirmar se é mesmo, mas na internet está dizendo que é. A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. O silêncio precisa enriquecer a palavra. Há momentos de falar, mas é mais importante saber calar. Porque no momento de calar é que nós vivenciamos e amealhamos, que eu falei lá no início, as sementes necessárias para distribuirmos. Porque não tem como a gente distribuir sementes com o nosso saco vazio de sementes. Então é nesses momentos de calar que estamos amealhando as sementes. O sábio sabe usar bem o silenciar e só fala quando tem proveito, pois sua fala vem carregada da reflexão e do silêncio. O silêncio, na hora do silêncio, é que a gente reflete antes de falar. Já o insensato fala sem parar, pois não consegue silenciar diante do seu interior caótico, e assim fala sem proveito e sem edificação. O famoso crítico de obras prontas, né? Quem não conhece, né? Aquele que adora dar pitaco da obra depois que já acabou, né? Então, ele fala, quer dar opinião de tudo, mas não faz nada. Temos que ter cuidado para não sermos essas pessoas de vez em quando. É no momento do silêncio que podemos ponderar junto aos benfeitores, podemos refletir junto aos nossos conhecimentos já adquiridos do Evangelho. E quando que a gente pode fazer isso? Através da prece, da meditação. É nesses momentos que a gente precisa, e o quanto é importante a gente dedicar alguns minutos do nosso dia à prece, ao silêncio e à meditação para termos esses momentos de reflexão. E aí eu trouxe algumas frases sobre isso. Paulo apóstolo: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtudes. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, no capítulo Auxílio Mútuo: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante ao Pai Supremo são as suas próprias obras. Uma frase famosa de Chico também: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. E por fim eu trouxe uma historinha do livro Vozes do Grande Além, chamado Lição no Apólogo. Apólogo é um texto literário e alegórico. Certo cavalheiro que possuía 3 amigos foi convocado a comparecer no fórum, porquanto já se achava na iminência de terrível condenação. Procurou então seus 3 benfeitores em busca de proteção e de conselho. Arrogante, replicou-lhe o primeiro: mas não posso fazer por ti que obter-te uma roupa nova para que compareças dignamente diante do juiz. Muito preocupado, disse-lhe o segundo: não obstante devotar-te à mais profunda estima, posso apenas fortalecer-te e acompanhar-te até à porta do tribunal. Por fim, o terceiro, porém, lhe afirma humildemente: irei contigo e falarei por ti em sua defesa. Quem são os 3 amigos do homem? O primeiro é o dinheiro. O segundo é a família. O terceiro são as suas boas ações. Quando o homem é chamado ao tribunal do grande juiz, o dinheiro não o acompanha. A família o leva até o cemitério, mas as boas ações vão com ele até o supremo julgador. Exatamente, né? E por fim, a frase que o nosso irmão Jorge trouxe, mas que eu também tinha colocado aqui para fechar o nosso estudo. Kardec deixa claro: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que assim seja, meus irmãos, e abro para vocês para as considerações finais. Ninguém vai falar? Então vamos lá. Eu fico agradecido até, né?
pela oportunidade. Olha só, em todos os serviços do concurso da palavra. Eu lembro, certa feita, eu não sei se foi o Chico, não posso afirmar, mas isso me calou fundo, me chamou muita atenção. Porque quando eu comecei no movimento espírita, participando, eu via, poxa, muito jovem, eu era novo também, todo mundo conversava, falava. Então, nós, naquele estado tônico, tá? Motivadíssimo, queríamos também fazer por onde alguma coisa. Mas nem tudo é como nós queremos, não sai. Aí eu ouvi, certa feita, alguém falar assim, poxa, olha, aquele que participa, presta atenção, concentra-se, adquire mais conhecimento, vai somatizando. E o ideal, e o ideal, o que veio, que o Chico comentou, é o seguinte, é pautar isso no dia a dia. Olha, isso é repetitivo. Pautar no dia a dia, assimilar. Porque nem todos os pregadores, os que falam, vão pôr em prática. Então, aquele que absorve mais, ele consegue mais êxitos. E finalizando aí o que você acabou antes da fé, né, do Kardec, que você pautou a questão da eu vou usar a palavra reflexão, tá? A nossa reflexão, que você citou aí no Vozes do Grande Além. E eu pensei que você ia ler o do Libertação, quando o Emmanuel prefacia, falando do conto chinês lá do peixinho, né, vermelhinho. É o que está acontecendo hoje. O peixinho foi, né, todo mundo, os gordos do chão comia, ele nenhuma larvinha, ele encontrou uma brecha, saiu, foi para o mundo dos peixes, e depois voltou para avisar o pessoal. E quem acreditou nele? São esses mínimos detalhes, só isso. Muito obrigada. Agradeço aí por ter participado. Bem, eu que agradeço a presença de todos. Muito bom estar com vocês mais uma vez, estudando, compartilhando esses conhecimentos, aprofundando, né, esse nosso conhecimento, porque só assim a nossa fé vai se tornando cada vez mais raciocinada e automaticamente inabalável, né? Vai fortalecendo a nossa fé, graças a esses estudos e principalmente a nossa prática no dia a dia. Bem, quero convidar então o João, que vai fazer o nosso estudo, vai nos guiar no estudo da semana que vem para fazer a nossa prece de encerramento. Pronto. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, pelos ensinos que ele nos deixou, pelos exemplos que ele nos deixou. Que nós possamos ser pessoas de fé, como foi dito no estudo de hoje, que nós possamos não só aprender o que Jesus nos ensinou, mas que nós possamos pôr em prática, porque pondo em prática, trabalhando naquilo que nós aprendemos, nós nos tornaremos pessoas de fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vou pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, seus amores, seus familiares, que possamos fazer essa mensagem chegar o mais distante que Deus permite. Fiquem com Deus e até semana que vem. Graças a Deus.